Olá, meus amigos, aqui sou eu de novo aqui no canal Você Segurança, com mais um vídeo. O assunto hoje é referente à passagem de serviço, ou passagem de turno, que todos nós da área de segurança sabemos que temos que fazer, porém não fazemos, ou fazemos de forma incorreta, sem dar a devida importância para esse procedimento que é tão normal para nós, que deveria ser tão normal para nós da área de segurança. Muitas vezes a pessoa relaciona só a passagem de serviço somente ao armamento, somente ao armamento. A passagem de serviço, muitas vezes, do vigilante é o armamento e a munição. Mas a gente sabe muito bem que a passagem de serviço não é só a passagem do armamento e munição. E o painel balístico, eu já ia me esquecendo do painel balístico. Não é só esses itens aí que são importantes, não. Tem todo o resto, todo o resto do material carga, material do cliente. Tudo isso deve ser feito, deve ser passado de um turno para o outro. O livro de ocorrências, inclusive, ele deve estar descrito todo o material que está sendo recebido de um turno para o outro e passando de um turno para o outro também. Para que depois não haja problemas, dizendo do colega perder o material e falar que não recebeu ou que não passou. E aquela briga que acredito que muitos de vocês aí, ou pelo menos alguns de vocês, já devem ter vivenciado aí com o colega aí nessa passagem de turno ou passagem de serviço. Então assim, se você vai fazer a passagem de serviço, ou melhor, o tempo para fazer uma passagem de serviço aí, na maioria das vezes, é de 5 a 10 minutos. Ou seja, se você chega 5 minutos antes e o teu colega sai 5 minutos depois, 10 minutos, os dois já estando uniformizados, um já estando uniformizado e o outro ainda uniformizado, é tempo suficiente para realizar a passagem de serviço. Eu digo uniformizado porque, veja, você na sua passagem de serviço, você ainda está trabalhando. Ou você já está trabalhando. Então você não pode receber ou fazer a passagem de serviço sem o teu uniforme. Que, se for no caso do porteiro, é justamente para poder manter um padrão. E se for no caso da vigilância, porque é uma lei federal e o uso é obrigatório. Correto? Então, se você vai fazer a passagem de serviço, não se limite só a armamento, a painel balístico e a munição. É óbvio que você vai fazer essa verificação, mas você também vai fazer a passagem de serviço do restante do material carga, do material de apoio. O que é o material carga, material de apoio? É a lanterna, é o bastão Honda, é a bota, é o guarda-chuva, é a capa de chuva. Todos esses itens aí, é a tonfa se tiver, todos esses itens aí têm que ser passados. O vigilante que está recebendo, ele tem que saber aonde está e qual é o estado desse material. O mesmo deve acontecer com o material que é do cliente. Ah, mas o cliente não tem material. Tem lugares por aí que tem. E se a tua portaria, por exemplo, é informatizada, tem que ser passado para o colega se o computador está funcionando, se os botões que abrem os portões estão realmente funcionando, se está tudo em ordem. Então tudo isso, pessoal, é obrigação da vigilância na hora da passagem de serviço. Então não adianta o colega chegar atrasado e o outro colega que está lá ficar doido para ir embora. Não adianta fazer isso, porque é o que acontece na maioria das vezes. O colega que chega em cima da hora e o colega que sai já está pronto, já está trocado, pronto para ir embora. Se o colega, que nem eu já vi muitas vezes acontecer, chega meia hora antes, o rapaz que está sendo rendido quer sair meia hora antes. Quer sair meia hora antes. E não tem necessidade de ninguém chegar meia hora antes e nem sair meia hora depois. Até porque a tua empresa, com certeza, ela não deve pagar hora extra para você.
e ela não vai pagar hora extra para você. E não adianta nem você querer ir na justiça, querer justificar essa meia hora antes ou meia hora depois, dizendo que você fazia hora extra para fazer passagem de serviço. Que isso não tem necessidade. É 5 minutos antes e 5 minutos depois. 5 minutos você já estando uniformizado na portaria, no teu posto, para assumir. E o colega, de repente, fica 5 minutos depois aí, para poder fazer a passagem de serviço adequadamente. Então veja, é 5 minutos antes e 5 minutos depois, não fica pesado para ninguém, né? Os dois estando devidamente uniformizados, fica tudo certinho, bom para ambas as partes. E fazer a passagem de serviço da maneira como tem que ser. Conversando, informando, passando as ocorrências que tiveram no dia. Porque se você não passa as ocorrências que tiveram no dia, se você não escreve e não passa de boca, fica um negócio muito mal entendido. Porque de repente você tem aí de repente alguma dificuldade para escrever, ou de repente escreveu de qualquer jeito, e o colega que assumiu o posto, quando ele for ver a ocorrência, ele pode não entender. E aí, se ele não entender, ele vai trabalhar o dia inteiro com dúvida. Porque com certeza ele vai te ligar e você não vai atender. Ou porque você vai estar dormindo, ou porque você vai estar descansando, e você vai olhar, vai ver que é da empresa e você não vai querer atender o telefone. Então, é muito importante que além de você escrever, você também explicar aquilo que você escreveu. Para deixar um negócio bem redondo, para não ter problema, para a passagem de turno ser perfeita, ser adequada a ambas as partes, a ambos os turnos. Beleza? Dica para quem trabalha com mais de um vigilante, sejam 2. Se for mais de um vigilante na portaria, ou um porteiro e um vigilante, procure não fazer a passagem de serviço todo mundo ao mesmo tempo. Porque geralmente é isso que acontece. Quando tem mais de um vigilante, né, são 2, 3, 4, sei lá, a hora de fazer a passagem de turno é uma verdadeira bagunça. Porque vai todo mundo para dentro da portaria para fazer a passagem de serviço. Indo todo mundo para dentro da portaria na passagem de serviço, quem é que está tomando conta da entrada, das entradas, das rondas? Ninguém, pessoal. Ninguém está tomando conta. E isso deixa a área da segurança totalmente fragilizada, podendo aí acontecer qualquer tipo de ocorrência nesse período, nesse inteirinho. Se está todo mundo dentro da portaria, fica muito mais fácil para o indivíduo abordar todo mundo lá dentro. Né? Igual, por exemplo, em São Paulo mesmo, que tem aquelas situações que os caras já saem atirando para tudo quanto é canto. Se a tua portaria não for blindada, ele consegue matar muito mais vigilante lá dentro. Né? Se tiver o pessoal saindo ou chegando, também vai ficar desguarnecido lá o atendimento. Porque se está todo mundo dentro da portaria, quem é que está lá fora atendendo? Eu já vi caso de colega, né, que foi fazer o atendimento sem o uniforme. Sem o uniforme. Porque o outro colega estava recebendo turno lá dentro e o outro já estava trocado, pronto para ir embora. Esse que estava trocado já pronto para ir embora, foi fazer o atendimento lá na portaria sem o uniforme. Foi lá de qualquer jeito. Aí a pessoa que estava entrando olhou aquilo, não reconheceu. Não reconheceu o vigilante, porque quando o vigilante está fardado é uma coisa, quando ele está sem farda, ele muda. Ele se torna uma outra pessoa. Entendeu? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso, porque quem sai no prejuízo é a tua empresa. E se o teu supervisor, que nunca chega aí na troca de turno, se um dia ele bancar o espertão e chegar aí e ver você sem uniforme, ele pode te dar uma justa causa, mas sem pestanejar, sem nenhum problema. Por quê? Porque você está trabalhando no posto de serviço sem uniforme. Ele vai te dar uma justa causa, infelizmente ele vai te dar uma justa causa e ele vai estar com toda a razão. Né? Aí você vai ficar com bronca dele e você vai falar que ele é ruim, mas ele não é ruim. É você que está sendo negligente, né, com a tua função, com o cumprimento dos teus procedimentos. Então, cumpra os teus procedimentos, faça a passagem de serviço adequadamente, não dê sorte para o azar. Né? Não dê sorte para o azar, não.
sabe? Faça por onde merecer essa farda que você está utilizando aí. Faça por onde merecer esse emprego que você tem. Faça por onde merecer esse posto onde você está trabalhando, que de repente é um posto muito bom. Se você for recolhido daí e for para um outro lugar, de repente você vai, às vezes o supervisor até para te penalizar pela tua falha, ele coloca você num posto pior para trabalhar. E aí você vai falar que ele é malvadão, que a tua empresa não presta. Beleza? Então fica aí a dica, cuidado aí com a passagem de serviço, muito cuidado com a passagem de serviço, faça ela adequadamente, faça ela de acordo, verifique armamento, verifique a munição, verifique o material carga, né, o material de apoio, verifique o material do cliente, relate tudo no livro de ocorrências. Além de relatar, converse, explique para o teu colega o que foi que aconteceu no dia, para que não fique nenhuma dúvida para ele e nenhum problema para você depois. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se gostou, vai dando joinha lá, vai se inscrevendo lá no nosso canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Muito obrigado.